mulheres, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer uma presença ilustre para o meu canal Papo de Dança. A gente vai conversar com uma gata maravilhosa que está nos palcos, nos clipes e em todos os lugares que você quiser encontrar. Marcela Alexia está com vocês. Marcela! Oi, gente! Meu nome é Marcela Alexia, sou coreógrafa, trabalho com dança tem 3 anos. Tô no ramo, assim, no leque inteiro. Eu tô participando de programas de TV, de videoclipe, na parte de show, do artístico. Eu tô sempre pelo meio, tô sempre trabalhando, tô sempre dando um oi. Trabalho pra tudo. Que precisar, eu tô aí, né? E tenho 23 anos, sou baiana, moro em São Paulo. E tô aqui, vivendo aqui, não pretendo sair, não. Gosto bastante de São Paulo. Acho uma cidade que tem muito de oportunidades, ainda mais na nossa área. Tem uma grade muito grande, então São Paulo é vida, gente. É verdade. Geralmente, quando as pessoas querem alavancar a carreira de alguma forma ou fazer curso, elas vêm para São Paulo, né? Eixo Rio-São Paulo, mas principalmente São Paulo, que eu acredito que tenha muito mais oportunidades. Bom, Marcela, eu queria que tu contasse assim rapidinho como foi que tu iniciou no mundo da dança e como tu chegou nessa carreira artística mais de palco, clipe, TV. Olha, eu iniciei com 17 para 18 anos. Por que que eu comecei a dançar? Eu sempre dancei assim por gostar, na minha família todo mundo dança assim por hobby mesmo, mas nada porque é profissional. Ninguém na minha família, ninguém dança assim profissionalmente falando. Mas porque eu fui no show de talentos da minha escola no terceiro ano. Tinha para fazer grupinhos de dança, enfim. E eu sempre tive muita facilidade de pegar as coreografias, sempre na internet. Então todo mundo sabia que a Marcela tinha facilidade para pegar e para ensinar na escola, no terceiro ano. E aí tiveram 10 grupos de dança e 8 me chamaram para ajudar. Eu passei a coreografia e já vem aquela coisa, né? Já comecei a ensinar desde o terceiro ano já. Mas nada que eu via como profissão ainda. Eu só vi que eu estava gostando de fazer aquilo. Eu gostei bastante de organizar, de estar lá ajudando, coreografando, montando os grupinhos para poder se apresentar, enfim. E aí tinha o meu grupo, né? Eu ajudei os 8, mas tinha o meu. E eram 3 pessoas. Só que as minhas 2 amigas me deixaram na mão na boca do palco para subir. Falaram que tava com muita vergonha e não foram. Aí eu falei, mano, vou subir sozinha. Subi sozinha. Foi a primeira vez, morrendo de vergonha, morrendo. Eu subi, eu tremia assim, ó. Mas fui. Mas eu não tinha essa experiência de me apresentar para as pessoas. Eu só tava ajudando a organizar. E aí eu me apresentei, acabou a apresentação. Eu falei, gente, gostei disso. Todo mundo aplaudindo, eu desci do palco. Falei, vou pesquisar um pouquinho mais sobre essa área, sobre dança mesmo, profissionalmente falando. Mas para mim que era só na área de aula, academia, para mim só existia isso, porque era o universo que eu conseguia entender da dança só. E aí foi quando eu fiz o meu primeiro curso para ser instrutora, para dar aula para as pessoas, para conseguir dar aula, sem necessariamente ter um curso profissionalizante. Foi porque eu já tinha facilidade, já tinha aquele jeitinho com as pessoas e já conseguia passar. Esse curso me disponibilizava isso, dar aula sem necessariamente ter um curso específico de alguma coisa. E aí comecei a dar aula, fiquei 1 ano dando aula, só que aí, mulher, eu vi que eu tava tendo sério um problema, paciência. Ó, a Marcela, ela tem paciência, mas ela tem um limite de paciência, tá, gente? Falou besteira lá, já. Exatamente. É verdade. Não dando aula para todo tipo de público. Então, eu estava dando aula para o pessoal que é mais velho, para as criancinhas, que naquela época o curso deixava você dar aula para todas as idades. E para tinha adulto, tinha para todo mundo. Só que eu percebia que toda vez que eu estava tentando ensinar, eu ensinava 1, ensinava 2, ensinava 3, a quarta eu já estava sem paciência nenhuma. Porque as pessoas estavam ali para se divertir. E eu entendo, porque o meu método da aula naquela época, esse curso que eu fiz, era para se divertir mesmo. Só que eu vi que não era para mim. Aí eu falei, gente, eu não é esse tipo de aula que eu quero dar. Eu quero dar aula para quem quer realmente aprender a dançar, não necessariamente se divertir. Se divertir é uma parte. E aí, porque gosta, porque se a pessoa vai na aula para aprender, ela já vai estar se divertindo porque gosta, tá ali para aprender porque gosta. Então a pessoa não vai procurar uma aula de dança. Porque eu tava tendo muito problema assim, a ponto de eu estar sendo grossa. E eu não conseguia me autocontrolar. Então,
acontecia, falava um, falava dois, eu falava três, então tá bom. E virava as costas. Então, e as pessoas estavam me pagando pra aquilo. Calmou, Marcela. Eu falei, não, deixa quieto. E eu tava tendo um problema com muitas aulas, assim. Eu fui perdendo aula. Eu mesmo falava que não queria mais dar aula. Indicava outra pessoa, outro instrutor. E não tava dando certo. Fui para o Outback. Falei, vou ver outra área na minha vida. Vamos ver. E eu sempre me dei muito bem com pessoas. Apesar dessa coisa de falta de paciência. Sempre me dei muito bem com as pessoas. E no Outback você aprende isso, né? Você tem que lidar com o cliente, você tem que resolver os problemas, você tem que saber jogo rápido, sabe? E aí eu fiquei lá 1 ano e 3 meses, saí, mas eu já saí querendo voltar para dançar, né? Eu vi que realmente estava me fazendo uma falta na minha vida. Para entrar no meio artístico mesmo, para começar a trabalhar que nem doida, que nem eu tô hoje, foi quando eu saí do Outback, me indicaram para poder dar aula para Luísa Sonza. Ela precisava de aula de dança, estava no comecinho da carreira dela e não tinha nem postura, não conseguia ter postura. Era bizarro, assim. E aí fui dar aula de dança para ela e eu vi que não era aula de dança que ela precisava. Ela precisava de uma pessoa ali para acompanhar em evento, em TV, uma coach. Ela precisava de uma coach de performance. Expliquei para ela, falei, olha, você não precisa de aula de dança. Dançar, ela dançava. Só que para se comportar nos lugares, para ter uma postura, já não tinha mais, então ela precisava de uma coach. E eu fui ser coach, sim, me jogando, né? Que eu também não tinha experiência com nada sobre isso. Mas como eu já entendia mais ou menos como era, como caminhavam as coisas, e eu estudo, eu vou atrás das coisas, mesmo não tendo certificado de nada. E aí fui pesquisando, fui estudando e passava tudo para ela. Tudo que eu conseguia sugar de uma coisa, eu levava para ela e super funcionou. Hoje a Luísa, gente, tá mostrando a raba para todo mundo, tá nem ligando mais. Maravilhosa. Ela é outra pessoa. Ela é outra pessoa. Não só, óbvio, por causa de mim, por conta da vida, correria, enfim. Mas o dedinho para falar, ei, vai lá. Foi meu. Eu acredito que seja uma coisa tipo muito natural, né? Tua desde da escola, que tu tenha chegado no palco e te mostrado. Então, isso é inato teu. Não é todo mundo que consegue dançar, não é todo mundo que consegue pegar a coreografia, ter uma boa performance, né? E aí, como já é teu, tu já conseguiu construir sem ter uma formação tipo de faculdade, né? Exato. Aí tá provado que não necessariamente a gente precisa estar dentro da academia para ensinar ou para ter sucesso na vida. A gente vai direcionar mais para a galera que quer saber um pouquinho mais da carreira artística dentro desse universo. O que eu preciso estudar para estar em clipe? Estudar no sentido de técnica corporal mesmo. Uhum. Olha, eu super indico, assim, para estar em videoclipe, uma que você tem que saber muito se posicionar. Tem que entender, antes de estudo de tudo, na cabeça mesmo. Você tem que entender, todos ali são artistas, tanto balé, quanto cantor, quanto câmera, quanto produtor, todo mundo ali é artista. Entendido isso? Beleza. Porque você faz parte daquele corpo, né? Daquele corpo de imagem todinho do clipe, do videoclipe, em específico, né? Mas entender que quem é a prioridade de imagem é o cantor. Nós estamos ali para agregar, para dar um up na imagem, mas a prioridade é o cantor. Posicionamento para isso é desde não querer chamar tanta atenção, porque isso acaba te queimando um pouquinho, porque vai parecer que você quer parecer mais que o cantor. Então, posicionamento eu acho que é o principal, saber se comportar, ter senso de espaço, porque câmera não é o mesmo ângulo que a gente vê, por exemplo, numa aula, que a gente se posiciona para todo mundo se ver. Câmera é outro tipo de ângulo, ter consciência que o amiguinho tá atrás, que tá todo mundo ali para aparecer, é antes de estudar tudo, é ter isso na cabeça. Faz muita diferença. Pode ser tão besta, mas faz tanta diferença que as pessoas te olham de outro jeito. É um respeito porque vê que você tá tendo empatia com o outro. Tanto quanto com o cantor, quanto com o balé também, com todo mundo que esteja ao seu redor. Agora, tecnicamente falando, eu acho que precisa muito de limpeza. E limpeza você só consegue fazendo aula. Ou você estuda em casa pelo YouTube, que meu mestre foi o YouTube, né? Minha escola inteirinha foi o YouTube. Porque como eu tenho mais facilidade, eu ainda conseguia me autolimpar, mas é bom ter um espelho, então, enfim, mais aula, 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 aula. Porque a limpeza você só se consegue com alguém te corrigindo. Eu consigo me limpar, beleza, mas tem que ter um profissional, alguém para ver de fora.
para poder te ajudar. E isso é com aula. Limpeza, porque o que sai de sujeira em clipe aparece no clipe. E fazer aula de tudo que puder, né, na vida. Tudo. De aula de ginástica fit dance, por Uhum. exemplo, até as técnicas mais Exato. nadas, né? Exatamente. Acho que, ó, eu indico super, super, assim, jazz funk, que eu acho que é a base que hoje em dia, ainda mais hoje em dia, né? Tá um pouco mais... dá para se adaptar o jazz funk a muitos estilos de dança. Assim, de dança não, de estilos musicais. A vários ritmos. Tem como a gente conseguir fazer isso. O jazz funk se adapta muito bem. O que é bom de limpeza também é jazz mesmo. Jazz e jazz funk. Eu acho que é uma categoria que você tem que enfiar a cabeça, cai de cara. Se joga. Porque vale muito a pena. Difícil, viu? Porque eu já dançava, mas eu parei muito tempo. Então, quando eu voltei para dançar, eu tinha perdido toda a minha confiança técnica e a minha confiança corporal. E aí eu fiz aula com a Marcela. Eu disse, Marcela, help! Foi mesmo. Eu fiz algumas aulas com ela, mas, gente, é um atravanco, assim, quando você volta. E quando você volta mais velha, porque você volta com calva, ainda é mais complicado. Mas estou fazendo aula de jazz funk, viu? Vou Eu melhorar. vejo, eu acompanho, eu vejo tudo, eu fico assim, ó. Isso aí, gatona. E tá arrasando nos vídeos, tá lindo, lindo, lindo de ver. Continue, Maia, arrasando. Ó, agora a gente vai partir para os palcos, porque a gente sabe que tem um pouquinho de diferença. O que eu preciso estudar para ir para os palcos? É a mesma coisa que os clipes? Assim, acaba que agrega, né? Tudo que você fizer pra palco agrega, assim. Porque pra ir pra palco, você tem que ter um jogo de cintura até pra um erro. Você tem que ter um jogo de cintura. Porque como é tudo coreografado no palco, é tudo coreografado. Desde a saída à entrada do balé. Então, um errozinho, você já tem que saber ter o feeling de, opa. Porque se você não tem, você fica panguando sozinho no palco e dá pra ver muito, 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 muito. É mais atuação no palco, né? No clipe existe isso, mas é mais no palco. Você não pode, por exemplo, fazer com que você apareça, você faça a sua performance sozinha. Não. No palco é um balé. Você tem que fazer parte do balé. Então é todo mundo, você ensaiou desse jeito, desse jeitinho aqui, a coreografia desse, você tem que fazer desse jeitinho, porque todo mundo vai estar fazendo desse jeitinho. Se você fizer um pouco diferente, um braço, uma perna, aparece. E não vai parecer que é legal, vai parecer que você errou. Às vezes é um modo de dançar que você fez, que você colocou confortável no teu corpo, mas não funciona o confortável. Tem que ser daquela maneirinha que foi passada, que o coreógrafo pediu, enfim, que foi ensaiado. Pede no palco é essa coisa de ter que entender que você tem que se encaixar no balé. Tem que funcionar. Senão não fica, gente. É batata, não fica no balé. Você é substituído, alguém que consegue se adaptar fica. Então, eu acho que é mais ter essa consciência de que você tem que se adaptar sim ao coreógrafo, tem que se adaptar. Não consegue, vai estudar, vai correr atrás, e é assim que funciona. Porque às vezes existem panelinhas, né? Nos balés. E não, eu não acho isso uma coisa ruim. Eu acho que é falta de pessoas que se adaptam àquele estilo de balé, aquele coreógrafo, aquele show, aquele cantor. Eu acho que falta isso. Não necessariamente que a panela vive na panela, porque é porque realmente combina, orna tudo junto. E muita gente não entende isso. E aí fala que é favoritismo. Às vezes não, é porque realmente não se encaixou naquele plano, naquele balé, naquele corpo de que tá todo mundo igualzinho e às vezes o seu fica desfalcado. Até conversando a respeito, porque eu fui gravar um clipe, né? E aí eu cheguei com a Marcela e disse, Marcela, eu senti tanta tua falta, porque assim, a gente precisa um mínimo de cordialidade com a outra pessoa, conhecer, enfim, ter uma conversa, porque eu acredito que a energia fique diferente quando você não conhece a pessoa. E quando você é muito diferente daquele outro corpo, destoa muito, como a Marcela acabou de falar. Então, é claro que se eu conheço a Marcela e eu for chamada para alguma coisa, eu vou indicar a Marcela, porque eu já sei o trabalho dela, né? O que a gente precisa é realmente fazer network, conhecer pessoas. Eu acho que isso é de fundamental importância. Se a gente quer estar nesse meio, a gente precisa aparecer e ter contato. Quem não é visto não é lembrado. É uma frase mais verdadeira da vida. É essa frase.
Infelizmente ou felizmente, porque para você ser chamado para trabalho, você precisa mostrar trabalho. Ah, não tô no começo, tô no início. Oxi, bora trabalhar, bora gravar vídeo. Ah, não tô boa para fazer vídeo, bora estudar então, bora começar desde o início então. É desse jeito que funciona. E quanto mais vídeos, mais você aparece. Às vezes, tem tanta gente boa que tem no meu Instagram, por exemplo, que eu faço caching, que eu vejo que é boa pra caramba, mas eu não tô vendo tanto ativo, eu não tô vendo que tá trabalhando em alguma coisa, não tô vendo vídeo, some, eu esqueço. Eu literalmente esqueço do profissional. Ah, mas ai, quem é um bom profissional deixa sua marca. Não é fácil deixar marca nas pessoas. E não funciona essa ideia. Então, acho que sempre tá mostrando trabalho, mostrar que tá ali, mostrar teu nome, porque eu particularmente, Marcela, eu só vou lembrar da pessoa que estiver no meu campo de visão, tanto no Instagram quanto em trabalho, a minha plataforma, no caso, é o Instagram. Mas, enfim, qualquer outra plataforma seja visto, seja para as pessoas lembrarem de você. E aí, consequentemente, vai te chamar para um trabalho, se lembrar, falar, fulano começou a fazer aula daquilo, então dá para encaixar ela agora nesse tipo de trabalho. Tá fazendo aquilo ali, acho que dá para usar ela nesse trabalho. Não deu num outro, mas nesse dá para colocar, entendeu? E assim você vai fazendo seu network, seu trabalho. É um network que eu falo que é virtual. É esse da imagem. Explicar uma principal diferença, não precisa ser várias, do balé que trabalha em clipe e do balé que trabalha em palco, que tu acha assim que é uma diferença gritante, que precisa ter tudo, né? Mas existe essa Sim. diferença. Num posicionamento para câmera, você só tá ligado para aquilo. Para um show não, né? É uma renca de gente ali te assistindo. Então é para todos os ângulos você tem que estar bom. Não adianta você só se posicionar numa coisa, numa música, enfim, boa para frontal, sendo que todos os ângulos, desde os bastidores, estão te assistindo. Você tem que estar bem em todos os ângulos, eu digo até de visualmente falando. Dá para perceber um erro, dá para perceber se você está inseguro, dá para perceber se você está com medo, se você errou. Por isso que é aquele feeling também de errou, não faz cara que você errou, não grita, não faz nada. Faz a louca. Continua plena, volta pra coreografia. Porque no clipe você consegue errar e existe o corte. No show, não. No show você faz, é visto o show, foi gravado o show, vai ser aquele erro, vai ficar pro resto da sua vida marcado. Então é mais escondido, o erro é muito passado a borracha, muito, muito no balé, em questão de clipe. O erro no palco, não. O erro no palco acaba interferindo nos outros bailarinos, porque você pode errar uma formação, pode errar algum posicionamento, que acaba que você faz a outra pessoa se confundir, ou esbarra, ou cai, faz alguma coisa. Não dá para errar em palco, você tem que errar o mínimo possível, porque todo mundo é ser humano, beleza. Mas calma, existem ensaios para isso, e aí você tem que entrar no palco focado. No clipe ainda dá para ir sem, por exemplo, não precisa necessariamente de tantos ensaios, às vezes um ensaio, às vezes não tem ensaio, então funciona mais, depende muito dos bailarinos também. Mas palco não tem, erro aparece muito em palco, muito. O desenho quebra. Da Marcela que ela postou tanto no YouTube quanto no Instagram, dela falando da trajetória dela lá na live que ela fez. E o cabelo dela voou. Voou, não ficou meio preso, assim. Eu disse, gente, eu acho que eu tinha passado. Cavalo, gente. Lindo, cacheado. Só que aqueles que encaixam no seu coque. E eu estava, beleza. Eu me arrumei na correria. Só que aí eu fui no clipe, por um exemplo. Se acontecesse isso, eu conseguiria parar de gravar, arrumar, bonitinho, prender. No palco, não. O que aconteceu? Dancei 2 músicas na segunda lapada que eu fiz, o cabelo caiu, ficou pendurado. Quem quiser ver, lá no meu IGTV, no meu YouTube, aquelas fazendo propaganda dela, né? Mas assim, gente, ficou pendurado. Eu dançava, mas eu não perdi minha pose. Eu não parei de dançar, não errei coreografia, não nada. Continuei no mesma sequência de show. Deu o tempo de eu ir pra trás, eu fui plena. Quando eu cheguei no bastidor, meu Deus do céu, meu cabelo, gente, tá caindo. Mas no palco eu tava plena. Não pode. O erro do cabelo, do cabeleireiro, enfim, não é nada. Eu continuei com o meu close aqui. O cabelo podia cair no chão. Puf, caiu. Puf. Vai ficar lá no chão até eu terminar a música, a coreografia. Não posso sair. Curiosidade desses bailarinos que trabalham tanto no palco quanto em clipes. Assim, uma coisa que tu acha bem particular. Ou pode ser engraçada também, não tem problema. Um trucão que a gente usa bastante. Uma porque ajuda a gente no condicionamento, a aquecer o corpo e tudo. Mas
A gente fica fazendo... A gente, assim, no geral, tá? Muita gente faz isso. Tem gente que não se importa e não faz. Mas homens, principalmente. Vai ali fazer uma abdominalzinha, uma barriga, às vezes, que o figurino aparece. Às vezes o cara fica sem camisa, ou uma blusa é mais... Por exemplo, em Porto Seguro, eu já trabalhei em Porto Seguro. Nas cabanas de lazer. E lá, gente, é Porto Seguro. Então, é shortinho pequeno, é top. Os caras só ficam de shortinho curto. Então, eles faziam... Sabe, homem pegava, tinha cara que colocava meia na No, cueca. maravilhoso. Eu sabia que tinha alguma coisa naquela sarrada. Sabia que tinha uma coisa. Não são todos, vamos deixar bem claro. Mas tem sim, que eu já vivenciei. Já falei, quê? Mentira. Porque eu trabalhei lá e a gente consegue ver. Mas sim, colocava meia, fica fazendo abdominal, flexão para poder dar uma inchadinha. É momentânea, que o músculo dá um up? É, mas funciona para eles. Quando tinha uma menininha lá embaixo, entendeu? Alguém interessante, eles falavam, opa, peraí. Flexão aqui, ó, abdominal. Balé da Luísa, a gente tem de começar o show. Antes do show, a gente começa a dar uns gritos para sair a energia, para dar esparecida, porque todo mundo fica nervoso, todo mundo fica ansioso para aquele momento. E aí começa a gritar, grita, 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 entra no palco. É mágica, gente. É mágico. É maravilhoso fazer isso antes de entrar no palco. Bom, agora vamos chegar no final e eu quero que tu deixe uma dica para quem está começando nesse meio e quer alavancar sua carreira. Gente, invistam na imagem de vocês. Eu acho que foi uma coisa que me faltou muito. Não me deram essa dica, não me falaram assim, Val, não teve ninguém para falar nada para me ajudar. Nunca tive. Eu sempre fui me jogando nas coisas e sempre fui dando certo. Porque eu realmente acho que eu sou para essa coisa na minha vida, né? Eu vim para dançar, para vida da dança. Mas nunca teve ninguém para me dar um empurrãozinho para falar, dar esses toquezinhos. Mas investir na sua imagem, ainda mais nesse mundo que a gente tá bem digital, tá bem mídia, né? Então, precisa investir na sua imagem, tanto com um vídeo bom. Antes de postar um vídeo, por exemplo, pensa 2 vezes no ambiente, na iluminação, no seu figurino, no seu desde cabelo e maquiagem. Você tem que olhar esse tipo de coisa porque conta muito. Quanto mais profissional o vídeo, mais profissional parece que você é. Não necessariamente se você é ou não é. Tá no começo? Tudo bem. Mas para começar tudo, você tem que investir em alguma coisa. Que seja investir, então, num videomaker bom, em algum amigo seu, não precisa, não tem ninguém, não consigo contratar. Então, guarda uma grana para você comprar um estabilizador de celular, porque você quer filmar pelo celular, não tenho condições de pagar um maker. Filma pelo celular, compra um estabilizador baratinho, usa, porque estabilizador deixa o vídeo muito mais profissional. Eu digo em questão de vídeo, mas investir em imagem, suas fotos conta muito. Seu estilo que você tá usando, às vezes um cabelo muda, conta muito. Gente, mídia digital é o que há, é o que tá tendo e você tem que investir. Pense em coisas que vá chamar atenção. Nunca coloque uma coreografia porque você acha legal. Se você pensa em trabalhar com imagem e quer mostrar trabalho através desse vídeo, não pense em que é legal a coreografia. Pense que você vai causar efeito nas pessoas ou não. De uma maneira sutil, nada tipo, gente, vem aqui no meu perfil. Não. Contato de network que você consiga fazer, faça sempre indiretamente. Não pede número de telefone, não pede pra. Ai, me chama pra trabalhar, quiser, tô aqui, ó. Não faz isso. Isso, gente, pode funcionar, mas não vai durar muito tempo esse tipo de trabalho. Você tem que pense indiretamente, seja sutil nas coisas que você vai fazer. Parece que você está desesperado, né, para fazer alguma coisa. Às vezes, gente, é um câmera, um fotógrafo. O fotógrafo já me indicou para um balé que eu coreografei, que eu coordenei. Então, assim, não subestime as pessoas também que estejam ao redor de você, porque é ela que pode te trazer um futuro emprego, um futuro job, um futuro tudo. Não distrate ninguém, sempre trate bem as pessoas, porque isso vai voltar para você de alguma forma. Ela é grossa, mas ela é fofinha. Gente, só não me vejam sem paciência no set de gravação que eu fico como, nossa. Sagitariana, gente. Eu queria te agradecer muito pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, por essa troca maravilhosa que é sempre conversar contigo. Tu tem muita experiência, apesar de ser um bebê,
Você tem muita experiência e muito talento. Parabéns pelos trabalhos que tu está fazendo. Obrigada, Mai. E muito obrigada também pelas oportunidades, que de vez em quando eu apareço nos vídeos que a Marcela Tá Corel. comigo, meu balé. Gente, muito obrigada, né, por ter assistido até aqui, aquelas bem youtuber, né? Por ter assistido até aqui. Tô muito feliz, muito obrigada pelo convite, Mai. É uma forma de eu falar com as pessoas até mais direto, né? Falar sobre o assunto. E tentar ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir. É bom até pra conversar sobre isso, até me abre a mente pra bastante coisas, assim, sabe? E às vezes a gente dá conselho, e às vezes nem tá fazendo conselho, enfim. E é bom pra só relembrar as coisas. E muito obrigada pelo convite, adorei. E é isso, gente. Se inscrevam no canal da Maiara, não esquece. Por favor, curte, comenta, compartilha com a galera. Muito obrigada, Mai.